Bom dia, turma, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar início à nossa aula de gramática de hoje. Bom, a gente vai continuar aí vendo as funções da linguagem, tá? A gente entendeu aí que as funções da linguagem, elas são diferentes recursos de comunicação, tá? Que conforme o objetivo do emissor, dão ênfase à mensagem transmitida e em função do contexto em que o ato comunicativo ocorre, tá? E existem 6 funções da linguagem, tá? Essas encontram diretamente relacionadas aos elementos, né, da comunicação. Vocês estão vendo aí na imagem, tá? Esse quadrinho que vai remeter aí às funções da linguagem e os elementos de comunicação, que a gente também já discutiu na aula passada, né? Com relação à função referencial, por exemplo, a gente vai ter aí o foco onde? No texto, né? A gente viu também alguns elementos da comunicação, né? Como emissor, como receptor, mensagem, referente ao contexto, o canal, o contato, né? O código. Cada um deles vai ter uma característica e uma importância, tá? Na função, na construção da comunicação, e é importante que a gente entenda e que a gente relembre, tá bom? Bom, na aula de hoje a gente vai analisar as funções apelativas e poética, tá? A função que a gente chama aí de apelativa ou conativa, quer dizer, a mesma coisa. Vocês podem encontrar aí tanto em avaliações ou em livros a função conativa, mas quando vocês encontrarem essa palavrinha conativa, ela está diretamente ligada aí à função apelativa também, tá? Então vamos lá. A função apelativa aí, gente, ela também é chamada por alguns gramáticos, como eu acabei de falar, de função conativa, tá? Ela tem aí como principal objetivo influenciar, persuadir o receptor, tá? Sendo um apelo que para que este faça algo, tá? Então, sempre vai ser uma linguagem que vai tentar o quê? Influenciar, persuadir, tá? Lembre sempre disso. Assim, a ênfase que vai se dar aí vai ser para quem? Para o receptor da mensagem, tá? Eu coloquei algumas características da função apelativa ou função conativa, tá? E a gente tem, predomina aí o uso de verbos no imperativo, então a gente vai encontrar a maioria delas o uso do verbo no imperativo, tá? Faça, compre, tá? Utiliza aí a segunda e a terceira pessoa do discurso, tá? Tu e você. Há a presença de vocativos que direcionam a mensagem, recorre a pontos de exclamação para enfatizar o discurso. Onde a gente encontra essa linguagem apelativa ou conativa? A gente vive se esbarrando aí com ela na rua, nas redes sociais, e a gente nem imagina que se trata aí de uma função conativa ou apelativa. Olha só, a gente pode encontrar elas na publicidade, na propaganda, nos discursos políticos, nos sermões religiosos, nos livros de autoajuda, nos horóscopos, né? Então, a gente vê aí diversas áreas e a gente pode estar encontrando a linguagem apelativa ou conativa, tá? Então, agora mesmo, né, nessa época de político, a gente encontra, de política, né, de eleição, a gente percebe muito isso, né? Vote em mim, vote para mudar. Então, a gente observa aí a presença do verbo no imperativo, né? As publicidades agora, né, esse mês, por exemplo, com a Black Friday, encontra muitas lojas, né, compre com tantos por cento de desconto, né? Então, essa linguagem, ela serve para quê? Para persuadir, para convencer o meu receptor, para influenciar ele de algo ou de alguma coisa, tá? Bom, temos aqui alguns exemplos da função apelativa ou conativa em frases, tá? Olha só, aproveite as melhores ofertas, né? Não perca esta chance, ligue ainda hoje. Cidadão consciente, vote em mim, né? Então, esses são aí alguns exemplos em frases. Bom, mas aí vale a gente ter atenção, tá? Essa função, ela está fortemente relacionada
a anúncios publicitários, tá? Vamos observar aí os exemplos, ó. Venha para a nossa instituição e torne-se um dos maiores pensadores do país, né? Então, nesse caso aí, a mensagem tem função o quê? Conativa, né? Pois, quando a gente se dirige aí ao receptor e propor a ele a possibilidade de destacar-se, tornando-se aí um dos maiores pensadores do país, né? Então, ela está aí propondo, né, uma possibilidade de destaque. Outro exemplo, né? Cuide de seu corpo, pois você mora nele. Então, nessa frase aí de Abílio Diniz, possui aí uma função que conativa também, já que além de se dirigir diretamente ao receptor, também chama a atenção ao estabelecer um vínculo, né, com ele, aconselhando aí a respeito do próprio corpo, tá? A gente tem aqui os exemplos de função apelativa ou conativa no texto, né? A gente observou aí essas funções em algumas frases, né? Alguns anúncios publicitários, mas elas também podem aparecer no texto, tá, gente? Olha só, a gente tem aqui um texto que a gente vai identificar aqui a presença da função apelativa, olha só. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não encontrou a raiz do mal que ele tem trazido prejuízo por muitos anos, participe da campanha Corte a Raiz, que lhe ajudará a descobrir e arrancá-la de uma vez por todas. Mas que fique claro que ninguém é obrigado a nada, nem mesmo a fazer a fogueira santa. A fogueira santa é uma atitude exclusivamente pessoal. Não faça sacrifício porque estamos falando, mas faça pela sua fé. Se você não foi tocado, não ouviu a voz de fé do Espírito Santo, não participe, porque se você manifestar qualquer dúvida, mesmo um fio de dúvida, não é para ti esse propósito de revolta. A gente percebe aqui a função apelativa nesse texto? Percebe, né? Porque ele está induzindo ali aquele sujeito a fazer aquele ritual, né, da fogueira santa. Então ele vai, mesmo que ele tenha um discurso meio que não faça se você não quiser, né? Mas de certa forma é uma função apelativa, né? Então a gente também pode encontrar no texto, ok? Temos também, gente, ó, a função poética, tá? A gente pode inferir que a função poética da linguagem tem como principal objetivo transmitir uma mensagem de cunho elaborada, tá? Formalmente estruturada, com as palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um efeito estético, tá? A ênfase aí é dada onde? Na própria mensagem, tá? Aí a gente passa para as características, tá? Que a gente precisa entender da função poética. Olha só, utilizar uma linguagem elaborada e cuidada, dá importância ao ritmo, à melodia, à sonoridade das palavras, tá? Procura aí o que é belo e inovador, tá? Então, essas são as características da função poética. Onde eu posso encontrar aí a função poética, né? Aí eu posso ter aí nos poemas, nas obras literárias, nas letras de música, na publicidade também eu posso encontrar a linguagem poética, tá? Na propaganda também, tá? Bom, a função poética aí não apresenta uma finalidade prática, mas sim estética, tá? Ela não quer a prática, mas a estética, beleza, né? Isso acontece porque o próprio objeto, que no caso aí vai ser a mensagem, ela traz o foco aí para si, tá? Despertando a reação pelo que é e não por aquilo que não serve, para aquilo que serve, né? Não apresenta aí, portanto, um caráter utilitário, né? Sua subjetividade, ela pode levar à construção de vários sentidos, né, para um mesmo texto, o que a torna aí muito múltipla e significativa, tá? Por exemplo, observe aí como a função, a função poética da linguagem, para se manifestar
os elementos linguísticos ou extralinguísticos, tá? Olha só, o anel de vidro. Aquele pequenino anel que tu me destes, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometestes, eterno, era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tivestes, símbolo da afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequenino anel que tu me destes, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou, de ti conservo, do peito a saudade celeste, como também guardei o pó que ficou. Daquele pequenino anel que tu me destes, não pare agora, tem mais depois da publicidade. Manuel Bandeira. Então, a gente contrair essa função poética, né? Na linguagem verbal, a função poética, ela busca elementos que enriqueçam a construção da mensagem, tá? O mais importante entre os elementos aí vai ser a euforia, tá? Ou seja, a sucessão de sons que se tornam agradáveis, além do emprego de figuras de linguagem que vai ser muito presente, tá? E outros recursos que tragam maior expressividade para o texto. Além da prosa e da poesia, a função poética ela também pode ser encontrada na fotografia, na música, no teatro, no cinema, na pintura, em qualquer modalidade discursiva, tá? Que apresente uma maneira diferente de elaborar o código da mensagem, transgredindo aí uma visão convencional a qual estamos habituados, né? Então, as pessoas às vezes acham assim, professor, uma pintura é uma linguagem? Sim, claro que sim. Ela transmite uma mensagem ali, né? Então, a gente pode encontrar uma função poética da linguagem aí? Pode sim, naturalmente. Olha só, ela pode ser encontrada aí tanto nos textos literários, tá? Como eu acabei de falar, nas artes plásticas. Por exemplo, olhem só aí na imagem, A Noite Estrelada, que é uma das mais conhecidas pinturas do artista holandês aí, Vicente Van Gogh, tá? Encontra-se aí no Museu da Arte Moderna, em Nova York, né? E ela é um clássico exemplo da função poética associada aí às cores, associada às artes plásticas. Então, eu posso encontrar aí a função poética, sim, na pintura, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a função poética, tá? E a função apelativa ou conativa. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui para estar ajudando vocês. Tem uma atividade que vocês devem estar fazendo, solucionando ela durante a nossa aula de hoje, tá? Tem aí algumas questões para vocês responderem durante a aula. São apenas 3 questões. E tem um exercício de fixação com questões específicas também de Enem. O Enem adora cobrar, como eu já falei, esses tipos de linguagem, tá? Do aluno. Então, vocês respondam essa atividade. Qualquer dúvida, eu tô aqui, repito, para ajudar. Então, eu quero que essas atividades elas sejam concluídas aí até o finalzinho da aula, para que vocês também não acumulem material e não sobrecarreguem, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.